Turma, vamos lá. Imposto. Imposto, eu falo alto, né? Então eu vou... Né, Dudu? Imposto é bom ou ruim? Ruim? Depende. Para quem? Para o governo é bom. Para nós é bom também. Você já viram aquela história que de um limão nós temos que aprender a fazer uma limonada? É ou não é? Vocês sabiam que toda obra de construção civil precisa pagar um imposto que muita gente não conhece, mas que é chamado popularmente de INSS de obras? Já ouviram isso daí? Sim ou não? Sim. Quem já construiu? Para poder averbar no cartório, tem lá um documento que pede, né, da Receita Federal, que é a CND. Já ouviram falar? Alguém já pagou essa CND? Quem pagou feliz? Que é isso, rapaz? Pagaram feliz, não? O que acontece? Toda obra, no momento em que é emitido um alvará de construção, a Receita ela emite esse alvará de construção, a prefeitura ela emite esse alvará de construção dentro do site da Receita. Vocês sabiam disso? Não é mais a prefeitura que emite. A prefeitura virou estagiário da Receita. Olha a arrumação. Como disse Ceará. Paulo, e como é que tu sabia isso? Porque, além de tudo, só não dei para... na verdade, né? Mas só não fui jogador. Já tentei ser. E eu também coordeno um departamento de licenciamento de obras numa cidade, no município lá do estado do Ceará. Em 2021... Quando eu assumi, lá é concurso, então, mas é bem tranquilo. Quando eu assumi esse trabalho, eu assumi justamente essa gestão de liberação de alvarás e habite-se. Porque em 2021 a Receita implementou um sistema chamado CIS-Obra-Pref. Alguém já ouviu falar disso? Já? O que acontece? Quando você solicita um alvará de construção, a prefeitura entra no site da Receita e coloca todos os dados. Resumindo, lembra daquela... Não, deixa passar 5 anos. Quando passar 5 anos, a dívida... Já ouviram falar isso? Isso funcionava. Por quê? Quando eu cheguei lá na prefeitura, eles emitiam alvará, sabem qual sistema? Sabe? Microsoft Word. Vocês conhecem esse sistema aí? A Receita descobriu quando que você tinha uma obra emitida no Microsoft Word? Nunca. Então, o que as pessoas faziam? Faziam suas construções... emitiam seus alvarás e habite-se e deixava passar 5 anos. Depois de 5 anos, chegava na Receita, Receita, eu quero minha certidão negativa de débito, que eu não devo mais nada. Passou 5 anos do habite-se, emitido no Microsoft Word, e estava tudo bem. Só que 2021 mudou. O que mudou? Hoje a Receita sabe de todas as obras. E se você tiver dúvida, pode me mandar uma mensagem, que eu digo o passo a passo para o seu cliente entrar com ele, lá no sistema chamado ECAC. Seu cliente vai entrar e ele vai ver que o alvará já está lá. Só esperando para ele pagar um imposto. E se não pagar, pode ser o quê? Multado. Paulo, mas que imposto é esse? Quem é que sabe por que a Receita cobra esse tal de imposto? E INSS? A maioria das obras que o alvará é emitido em pessoa física tem operário CLT registrado, bonitinho, ou a gente acaba contratando a turma sem registro? Vamos ser sinceros, vamos ser falsos, não. Tem de tudo, mas tem esse registro também. Até porque tem gente que nem quer, porque senão vai perder o Bolsa Família, o Bolsa não sei o quê. É ou não é? Acontece no Ceará. Acontece também. Sabe o que acontece? A Receita viu que estava perdendo grana. A Previdência Social está do jeito que vocês sabem. É ou não é? O que a Receita entendeu? Se você tem uma obra, você teve mão de obra. Se você não teve nenhum operário registrado, você pagou por fora. A Receita um cálculo de acordo com a área construída, o tipo de obra, e se no final da obra, para você averbar, você tem que pagar de acordo com o cálculo dela. Se está correto ou não, é outra história. Paulo, e se eu não pagar? Ixi, se não pagar, complica. Aí vamos lá. Então, Paulo, existe uma forma legal de fazer uma redução do valor desse imposto, certo? Que muita gente nem sabe que esse imposto existe. Paulo, e reduz muito? Reduz. Quanto? Vamos ver alguns casos. Já falei, ele é um imposto obrigatório para toda obra nova, todo acréscimo, reforma, demolição. Tirou o alvará de construção, a Receita quer te cobrar um valor pelos operários, mesmo que não tenha mão de obra registrada. O valor, pessoal, é atualizado mensalmente. Na construção civil a gente tem o CUB. Todo mundo, quem é que sabe o que é CUB?
Custo unitário básico, quem é que sabe? Ou seja, é um custo por metro quadrado que o Sinduscon de cada estado calcula. A Receita tem o VAL. VAL é igual ao CUB. Quando eu digo é igual, é a mesma metodologia, mas não quer dizer que são os mesmos valores. A Receita ela faz um cálculo de acordo com a área construída. O que é? Existem benefícios tributários para quando a obra tem um alvará emitido para a pessoa física, certo? Emitiu o alvará na pessoa jurídica consultora, tem que pagar o que tem que ser feito. Mas na pessoa física dá para diminuir esse imposto em até mais de 70% do valor, certo? O que acontece? A sonegação pode gerar multas que chegam até quanto? 200, é muito? É muito. Né? Não, mas não multa não. Não multa, é? Olha isso aqui, aviso de regularização. Lá em Vajota, é uma obra de quantos metros quadrados aí? Dá para ver? 600 ou é 834, né? 800, de quando é o alvará? 2000 e o habite-se? Uns 2 dias depois. Dá para ler ou tá ruim? Dá, né? E o que ela diz? Constatamos através da informação prestada pela Prefeitura de Vajota, no Ceará, que há um alvará emitido em seu nome. Portanto, faça a inscrição no Cadastro Nacional de Obra. Todo mundo sabe o que é Cadastro Nacional de Obra, CNO? Nós temos CPF, a empresa tem CN e a obra tem? Tudo da obra está aqui, certo? E em seguida faça a regularização junto à Receita Federal, sem multas. A Receita Federal te concede um prazo para regularizar as contribuições totais relativas aos trabalhadores, e se não fizer, você vai evitar uma multa de no mínimo, né? Pesado? Acho que é. E essa outra aqui, de quando foi? Essa outra aqui disse quantos por cento é? Que pode chegar a multa até? E a Receita está mandando essas cartinhas? Tá. E o pior é que no ano que vem eles vão mudar o sistema e não vai ser mais cartinha. Aí o camarada dessa cartinha aqui, ele disse, não, cara, não vou pagar não, deixa aí. Cara, tu foi notificado. A tua multa, aí mandei aqui, o WhatsApp. Entendo. Acho que era qualquer coisa, você socorre a gente. É porque deu muito alto mesmo. Depois que a Receita notificou, se não pagou, não negociou, e se ela multar, tem como socorrer? Tem não. Eu disse, amiguinho, o valor sem redução que você vai pagar dessa obra é R$107 mil. Após a redução, cai para 34. Se você não pagar de jeito nenhum, a multa pode variar de 75%, 187 mil até 348. No sentido, não vou nem dizer contar com a sorte, porque aqui não tem sorte. Só contar com o tempo para chegar a multa. Faz sentido? Não. Mas faz sentido sair de 107 mil para 34 e ainda podia pagar de 60 vezes, parcelado. Entendeu? Paulo, vou te mostrar aqui uma outra obra. Essa também é no Ceará. É um posto de combustível. Essa obra iniciou aqui em 2020. O que aconteceu? A obra está concluída, sim ou não? Mas aí o dono do posto já começou a operar com a parte de pátio do posto. E nunca regularizou, nunca pagou nada. Veio para ele uma cobrança de quanto? É alto ou baixo? Alto. Ele nem terminou a obra. Resumindo, veio para ele uma notificação. Ele disse, eu não terminei a obra, ele não respondeu à notificação, não tratou, não fez nada, ele disse, só não terminei a obra, e ele ficou com ele mesmo essa ideia. Olha o que chegou para ele pagar. Ele podia ter pago 293, ou podia ter informado a Receita, já fiz 60% da obra, que equivale a 60% de 293. Como ele ignorou, 515 mil. E ainda diz aqui, não tendo havido a regularização da obra com matrícula tal, enfim. Ou seja, tem gente que diz que não precisa mais. Só que a gente não precisa esperar a Receita Federal multar e notificar. Por quê? Existe uma forma legal de fazer a redução desse imposto e melhor. Pergunto, obra multifamiliar, 1.088 metros quadrados. O imposto cobrado pela Receita, o valor com a redução, dá para pagar quanto? Quanto é? 64 mil. Economia de? Agora eu quero saber, o que é que você faria com 67 mil no bolso? Quem é que pode me responder? Aqui, eu vi aqui. O que é que você faria com 77 mil, Dudu? Dá para fazer mais 2 jerique, né? Mais 2 jerique? Dá. Se não der 2 jerique, dá um Minha Casa Minha Vida, dá. Dá ou não dá? Tô falando jerique de incorporação vertical, né? Se for minha casinha assim, dependendo da negociação, você faz uns 4. Tá vendo? Com certeza. Obrigado, Dudu. O que acontece?
Se você chegar para o seu cliente procura para fazer um projeto, e você diz, bacana, você falar do seu projeto, a gente pode te atender aqui, mas me fala, o senhor já conhece o INSS de obras? O cara vai dizer, não, o que é isso? Porque eu passei no outro arquiteto, ou no outro engenheiro, ou no outro construtor, ele não me falou disso. Será que acontece? Acontece, o pessoal nem sabe. Não, porque eu vi aqui que você tem uma casa de 1.000 metros quadrados, um prédio de 1.000 metros quadrados, e eu consigo aqui, se você fechar comigo, viabilizar para você uma economia de 77 mil. Pergunto, o cliente fecha com o arquiteto ou vai procurar o outro? Ele pode até ir no outro. Aí ele fala, gostei do arquiteto, aí chega no outro arquiteto e diz, sim, e a do INSS de obras? O outro arquiteto diz, como? Que INSS é esse? Mostrou autoridade? Não. Quem é arquiteto? Já estão falando do INSS de obras para o cliente ou vão começar a partir de hoje? Já vão começar a falar. Por quê? Às vezes o seu projeto que você vai cobrar vai sair de graça para o cliente, se ele economizar 77 mil. Só vale para arquiteto, para projeto? Ou chegou o cara para construir o imóvel dele e vai te procurar e você vai mostrar autoridade e vai dizer, eu consigo viabilizar para ti uma economia de... Esse aqui, casa de alto padrão. Esse aqui é de um juiz, lá em Tianguá, Ceará. 86 mil, vai ficar por quanto? 35. 50 de economia. Faz sentido? Se você diz para o seu cliente que eu vou colocar 50 mil no teu bolso, você vai economizar sem trocar nenhum material. Você está na frente da concorrência, sim ou não? Tá, claro. Só com inteligência tributária. Essa casa de alto padrão é na cidade de Alphaville, Ceará, 24 mil. Aqui, casa pequenininha também dá 130 metros quadrados. Cai de 8 para 3. Faz sentido 5 mil numa casa dessa? Minha Casa Minha Vida, que é apertado, menino. Sai de quase 3 mil para 830 reais. Faz sentido? Faz sentido. E às vezes só precisa de uma estratégia dessa para você dar aquele empurrão no cliente e fechar um negócio. É simples. É simples. Paulo, já falei, né? Acontece tudo sai do sistema da Receita Federal. Isso aqui é o meu. Por quê? Porque lá na... Sou eu. Eu e meu time. Então, tá aqui, ó. Acessar, Cisobra, Pref. O que é o sistema? Dá para ler? Alvarás e Habite-se. Aqui, o que a Receita quer? Dica de ouro. Vamos começar. Receita pede para você colocar, ó, data de início e data de final. Quem coloca? É a Prefeitura. Lembra daquela obra que foi notificada de 2023, que o Alvará e o Habite estava tudo diferença de 2 dias? Era uma regularização de obra. Ou seja, essa obra já estava construída, o quê? Há muito tempo. Então, se eu tivesse... Eu não, né? Porque não foi eu que pedi esse alvará. Se o profissional tivesse solicitado à prefeitura uma regularização, solicitado que a data de início e a data de daquele alvará e daquele habite tivesse sido feita nas datas reais de 2019 para trás, sabe quanto é que esse cliente ia pagar? 0. Por quê? Toda obra que terminou há mais de 5 anos não precisa pagar mais o Claro, existe uma isenção a se fazer dentro do sistema, não é automático. Mas se isso acontece, mas a maioria dos profissionais não sabe disso. Aí pega um projeto de regularização, aí sai o alvará na data de hoje, o habite na data de hoje. Tudo bem sair na data de hoje, mas dentro do sistema da prefeitura, data de início externo tem que ser as datas o quê? Faz sentido isso? Outra coisa, todo mês que você passa sem fazer a regularização do imposto, o imposto ele só aumenta. Isso aqui é o VAL, equivale ao CUB. É em cima desse valor que é calculado o imposto. Por exemplo, em São Paulo, em janeiro, galpão industrial era quanto por metro quadrado? 1.100 e comercial, estava dando quanto? Passou de 2 vezes, né? Só que, Paulo, terminei a obra, mas meu cliente não quer regularizar em janeiro, ele vai deixar para dezembro. Agora o valor de dezembro, de 1.173, passou para... por metro quadrado. Pessoal, isso não é o valor do imposto. É porque a Receita, ela primeiro calcula quanto custa a obra toda, tá bom? Com base nesses valores. Depois dessa obra toda, ela calcula quanto é a mão de obra e aplica 36,8% de imposto. Então, todo mês isso aumenta. Outra coisa que muda, alvenaria, madeira e mista. Eu peguei aqui um galpão que era todo feito de pré-fabricado. Vocês classificariam como alvenaria, madeira ou mista? Mista. Certo? Por quê? Se é mista, já chegaram os pilares prontos, as vigas prontas, gastou mais mão de obra ou menos mão de obra? Mista.
Menos. Logo o imposto é o quê? 25% menor. Faz diferença isso no projeto? Faz. O que mais? A área, tá bom? A prefeitura informa a área. Então, como é que eu faço para a prefeitura lançar as informações corretas? É simples. Você deixa claro nos desenhos. Esse galpão que não foi caracterizado como misto, estava desenhado paredes assim, ó, ponto 15. Não é assim que a gente coloca? Ponto 15, ponto 12. Dava para a prefeitura saber se aquilo era pré-fabricado ou não. A prefeitura não pede projeto estrutural, né? Pede, às vezes, o arquitetônico, instalações. Então, não dava. Isso aqui tinha que estar onde? Nos desenhos, quadro de áreas, carimbo, formulário, etc. Esse era o galpão. Para vocês, isso é comercial, salas e lojas ou galpão industrial? E é misto ou alvenaria? Misto. Pois tu acredita, macho, como diz no Ceará, que a prefeitura botou comercial, salas, lojas e alvenaria? E aí o que a gente fez? A prefeitura, aliás, a Receita estava cobrando 82 mil de imposto. Quando o cliente chegou no nosso escritório, via WhatsApp, porque a gente atende todo o Brasil com essa regularização e aplicando essas análises técnicas para redução, nós vimos essa falha. Fizemos um laudo para a prefeitura e prontamente a prefeitura corrigiu. Galpão industrial e mista. Não consigo ler aqui não, porque está embaçado, mas vocês conseguem? Oi? Não, não cobraram não, porque a prefeitura entendeu que era um erro dela. Não cobraram. Se fosse um erro do cara, ia cobrar. Não, de 82 para 30, a gente paga toda hora, entendeu? Faz sentido? É porque você não tinha visto os 30. Paulo, mas reduziu ainda mais, reduziu. Esses 50 mil a 52 foi só porque a gente corrigiu essas destinações aí. O que mais? Os débitos a pagar estavam onde? 30 mil. 50, faz sentido 51 mil de economia para a obra de um cliente de vocês? Muito. Esse cara te indicaria de novo? Sim. Só que foi melhor. Ele não pagou 30 mil. Sabe quanto ele pagou? Ele pagou 13 mil de uma taxa e mais 800 de outra. Isso deu quanto? Isso deu quanto, pessoal? 14? Tá bom sair de 82 para 14? Tá ótimo. Esse cliente fazia o que com isso, Dudu, com 82 mil? Um monte de outras obras, um monte de outras casas. Paulo, mas como é que funciona essa outra redução? Meu tempo acabou, mas vou aqui terminar. Como é que funciona? Imagina só que a prefeitura, a Receita, calcula que a sua obra, ela teve um custo total de 500 mil reais. Aí, Guilherme, pode colocar na tela. O que a Receita faz? Se ela for de alvenaria, 20% desse valor, ele é dito que ele é de mão de obra. Certo? Se ele for de mista ou madeira, só 15% é mão de obra. Vamos considerar que é uma casa residencial de alvenaria. Quanto é que seria de mão de obra nesse meu exemplo? Está lá também. Quanto? 100 mil? Então, o que a Receita chama de o que a Receita chama de RMT, que é remuneração de trabalho, é a mão de obra. Então, a mão de obra que vocês me disseram é 100 mil reais. O que acontece aqui, pessoal? A Receita cobra 36,8% de INSS. Em cima da mão de obra que você não declarou, a Receita calcula 36,8%. O que é esse 36,8%? Quem tem funcionário CLT sabe. Você, como empregador, paga 20%, ainda tem uma parte que você desconta do operário e paga também, e ainda tem RAT, tem algumas outras coisas. Somando dá, em média, 36,8%. Então, se você não declarou a Receita, te cobra. Daria quanto isso daqui? Então, o INSS, que é o imposto, daria 36 mil e... Vou botar até vermelho, né? Paulo, e o que a Receita faz? Ela te cobra 36.800. Quando? Quando você termina a obra e vai averbar, o cartório ele pede essa CND. Então você precisa entrar no ECAC, que é o site da Receita, dizer que a obra terminou e sai uma taxa desse valor. Paulo, e como é que eu posso reduzir? Como é que eu posso reduzir esse valor? A Receita diz o seguinte: se a obra tiver menos que 350 metros quadrados de área construída, ao invés de você pagar esse imposto em cima dos 100 mil, ela diz o seguinte com a redução. Ela diz, se você declarar pelo menos 50% do valor. Se você declarar 50% do valor da mão de obra.
Deixa eu pegar aqui. Quanto era a mão de obra, pessoal, que a Receita calculou? Quanto? A mão de obra era 100 mil. Então, ela diz o seguinte: se você tiver recibos de operários, esses podem ser MEI ou autônomos. Se você tiver recibos de pelo menos 50%, quanto é que é 50% de 100 mil? 50 mil reais. Você vai pagar o imposto só em cima de 50 mil. Se você declarar todos os meses, não pode faltar nenhum. Eu tenho que declarar para a Receita que paguei todos os meses a pelo menos um operário. E ao final da obra, todos esses valores que eu declarei tem que dar pelo menos o quê? Se a obra tiver mais do que 350 metros quadrados, aí tem que ser 70%. Aí já seria o quê? 70 mil. Vamos dizer que 50 mil. Beleza. O que vai acontecer? Eu vou pagar o imposto só em cima de 50 mil. Mas vai ser massa. Por quê? Eu não vou pagar 36,8. Eu vou pagar só 20%. O que é 20%? É a parte patronal, a parte do empregador. Se aquele operário meio autônomo que aposentar pelo aquele tempo de contribuição, ele como autônomo, ele já tem que estar fazendo a contribuição dele. Então, quando você declara recibos de pagamentos, todos os meses não pode faltar nem um. Cheguei no final da obra, não fez isso? Ainda tem jeito? Tem. Você pode declarar recibos o problema é que você vai pagar multa e juros. Mas compensa? Compensa. Muito. Entendeu? Paulo, estou com obra que terminei em 2023. Vale a pena. O que acontece? Vou pagar 20%. Dá quanto aqui de INSS com a redução? 20% de 50 daria o quê? 10 mil reais. Então a gente está saindo de uma dívida de 36.800 para 10 mil com redução. Economizou quanto para o seu cliente? Precisou ele gastar quanto a mais? Ou precisou ele tirar a piscina, o deck, a mobília? Precisou sim ou não? Não. Só inteligência tributária. Paulo, então o que aconteceu? Isso daí é o processo da redução. Primeiro a gente faz a análise de como foi emitido aquele alvará de construção, com base no projeto, e depois a gente aplica esse benefício aqui. Pergunto, deixa eu passar aqui para frente. Depois que eu declarei os 50% da obra, o resto a pagar fica o quê? 0. Ou seja, eu vou ter que pagar aquilo ali. Como é que eu pago aquilo ali mês a mês? Se esse mês eu declarei 2 mil de pagamento para um pedreiro, eu pago 20%. Pago quanto naquele mês? 400 reais. Paulo, não fiz isso a obra inteira, então no final eu tenho que declarar retroativo, pago tudo. Pode parcelar até quantas vezes? Os atrasados, 60. Desde que o valor da parcela não seja menor do que 20 de 200 reais. Vamos lá. E depois o que aconteceu? Depois foi emitida a CND. Com essa aqui ele averba e ele fica tranquilo, certo? Mas vamos lá, eu já falei para vocês, uma obra de pessoa física, aqui com 100 metros quadrados, pagaria 905 reais. Se colocar em nome da construtora, essa mesma obra de 100 metros quadrados paga o quê? 14 mil. Então dá para fazer obra, financiar em nome do cliente, usar recursos da Caixa e ainda dar um desconto para o cliente de 13 mil que você não está perdendo nada. Paulo, como é que eu vou fazer para calcular? Você pode ir lá no meu Instagram, aqui tem um link do meu site e lá dentro tem uma calculadora. Quando você for conversar com o seu cliente, você já faz esse cálculo para ele. Pode ler aí o link se quiser, pode me seguir quem não segue, e aí você já diz, cliente, você consegue ter aqui esse benefício. Você poderia estar pagando X, mais... E aí, como é que eu posso me diferenciar nesse mercado e fechar mais contratos? Cara, você vai usar tudo que eu te falei, em função de quê? De gerar mais valor. Isso se chama over delivery, é ou não é? E o cliente vai fechar contigo. Paulo, mas eu não sei fazer isso. Não se preocupa, chama no meu WhatsApp, a gente atende seu cliente, atende seu amigo, atende seu primo, e hoje a gente tem esse programa de parceria. Como é que funciona esse nosso programa de parceria? Você indica seu cliente, seu amigo, seu conhecido, seu vizinho do condomínio, solicita atendimento para suas obras também, e nossa equipe ela faz toda a análise, cálculo e condução desse processo. Qual é o melhor momento para fazer isso aí? No final da obra ou no primeiro mês de obra? No primeiro. No final fica bom? Fica, mas paga todo mês. É uma multa de 100 reais a cada mês, mais juro e mais 20% do valor que deveria ter pago. Você é bonificado com 20% dos nossos honorários. É bom? É? Claro que é bom.
E você ainda pode escalar seu faturamento e fechar mais contratos. Ao invés de eu vender só o projeto, eu vendo o projeto, vendo a redução de INSS, o cliente vai ficar feliz, às vezes não vai nem me pagar o projeto, porque aquilo que ele economizou, vira o projeto. E você vai criar aí com o cliente um vínculo de gerar valor, e ele ainda vai o quê? Te indicar. E a gente está aqui com esse programa de parceria, e para quem tiver interesse, esse aqui é o nosso telefone do atendimento, mas vocês têm o meu pessoal, pode me mandar no meu pessoal também, e a gente vai fortalecer esse programa de parceria. Mais tarde eu vou falar uma coisa ainda melhor, mas eu vou deixar para mais tarde. Eu quero ter vocês de sócios nas suas cidades. Cada um na sua cidade vai ser um representante da nossa empresa. Bora para cima? Obrigado.